oficina de trigonometria. Hoje nós vamos mostrar para vocês como calcular a altura de um objeto através da sombra. Conhecendo o tamanho da sombra e o ângulo de observação do objeto, nós conseguimos descobrir essa altura. Hoje nós vamos descobrir a altura desse objeto. Nós precisamos conhecer o tamanho da sombra do objeto. Aqui, bom, vamos medir o tamanho da sombra do objeto. Aproximadamente 312 milímetros. E o ângulo nós vamos descobrir agora. Através do ângulo de observação, esse é o teodolito. Nós vamos descobrir o ângulo que direciona da base do teodolito até a altura do objeto a ser observado. E aproximadamente 30 graus. Agora nós sabemos as informações. Imaginando um triângulo retângulo, sendo a altura do objeto o cateto oposto, a sua sombra o cateto adjacente e o trajeto de observação sendo a hipotenusa. Com as relações trigonométricas nós iremos descobrir a altura do objeto através da tangente. Nós sabemos que esse ângulo que nós conhecemos é o seno. Então seria o seno de 30 graus. Tendo as informações, agora nós vamos para os cálculos e descobrir se realmente a gente consegue. Bem, pessoal, no momento anterior nós tínhamos coletado os dados. Aqui a Lara tentou reproduzir a situação. Esse aqui em vermelho é o objeto com a altura x que a gente desconhece. A sombra desse objeto de 312 milímetros e o ângulo de observação desse objeto é de 30 graus em relação ao Sol. Esse 30 graus aqui a gente conhece como o seno. Esse é o seno do ângulo. Aqui nós temos duas informações. Nós temos aqui, ó, pensando no triângulo retângulo de Pitágoras, cateto adjacente ao ângulo, cateto oposto ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa. Se nós tivéssemos alguma dessas duas informações aqui, sendo o cateto oposto ou a hipotenusa, nós conseguiríamos descobrir quaisquer dos valores através da relação de Pitágoras, relação do triângulo retângulo. Como a gente não tem, nós vamos ter que utilizar então as relações trigonométricas. Vamos lá. Pelo que a gente conhece, esse ângulo aqui é o seno. Temos seno de 30 graus, que é igual a 1 meio. O cosseno de 30 graus também, que é raiz de 3 sobre 2. Né? O que a gente conhece? Vamos lá. Nós temos o seno. A gente precisa descobrir, na verdade, é o cateto oposto. Então a gente pode utilizar a fórmula da tangente para encontrar esses valores. Agora vamos seguir no passo a passo, vocês vão entender melhor. Vamos lá. Tangente. Tangente de 30 graus será seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus. Agora nós vamos substituir. Vamos repetir a tangente que nós queremos descobrir. Seno de 30 graus. 1 meio sobre cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem tangente de 30 graus é igual a 1 meio, que multiplica 2 raiz de 3. Vamos lá. A gente tem aqui 1 vezes 2, 2. 2 que multiplica raiz de 3. Através da simplificação, nós vamos ter que tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. A gente pode melhorar isso aqui. Vamos multiplicar pelo conjugado, que é raiz de 3. Então, temos 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então, raiz de 3, a gente
continua com raiz de 3. Raiz de 9 é 3. Então temos que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Então vamos lá. A gente conhece agora a tangente, né, do ângulo de 30 graus e nós temos o cateto adjacente, né? Queremos descobrir o cateto oposto. Agora vamos voltar na fórmula da tangente, que também pode ser escrita como cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, vamos substituir. Tangente de 30 graus nós já conhecemos, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 3 é igual. Cateto oposto a gente desconhece, que seria aqui, ó, cateto oposto ao ângulo, voltamos, que é a altura do objeto, que a gente desconhece. Então, cateto oposto. E o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus, que é a sombra, 312 milímetros. Vamos efetuar as operações. A gente tem aqui, isolando o cateto oposto, a gente tem raiz de 3 sobre 3, que multiplica 312. Vamos voltar para cá. Cateto oposto é igual. Raiz de 3 é 1,73205. Divididos por 3 vezes 312. 312 que é a nossa sombra. Então vamos lá. Cateto oposto é igual 1,73205 divididos por 3 vai dar 0,57735 vezes 312. Cateto oposto é igual a 180,1322 milímetros. Aqui a gente pode arredondar para 180 milímetros, que esse cateto oposto é o nosso X, né? Ó, hipotenusa, cateto adjacente e o cateto oposto. Aqui a altura do objeto, exatamente 180 milímetros. Bom, pessoal, nós conseguimos provar que com as relações trigonométricas a gente consegue trazê-las para o dia a dia. Hoje a gente calculou a altura do objeto através de sua sombra. E agora nós estamos desafiando vocês, aí que estão aí do outro lado, a desenvolver uma situação-problema onde vocês consigam calcular a altura de qualquer outro objeto. O desafio está lançado. Tá gravando? Hoje nós vamos ensinar vocês a calcular a altura de qualquer objeto